Alô você, professor Ricardo S. chegando, CEL EAD, questões comentadas à prova do Coltec, Língua Portuguesa 2022. Hoje estamos aqui para fazer a nossa 9ª questão. Na verdade, não foi uma questão de língua portuguesa, foi uma questão de literatura. Dentre os livros que a banca pediu que você lesse, está um conjunto de crônicas de Carlos Drummond de Andrade. E um conjunto de crônicas é uma coisa um pouco complicada para se lidar, porque são várias crônicas e eles escolheram uma. Olha o enunciado. Enquanto Oswald e Mário de Andrade, da primeira geração modernista de 1922, entusiasmavam-se com a leitura dos manifestos das vanguardas artísticas europeias, Carlos Drummond de Andrade e seus companheiros da segunda geração modernista, e aí vem. Professor, mas eu estou terminando o ensino fundamental. Na minha escola a gente não estuda literatura. Essa é uma questão de literatura? Essa é uma questão de literatura. Porque, na verdade, uma das crônicas do Drummond, da coletânea indicada, ela falava de como ele se tornou escritor. Então, um cara que escreve falando como eu me tornei escritor, ele escreve falando sobre como se aprimora o ato da escrita. Na aula que eu dei, porque aqui no CEL EAD, nós temos aula de língua portuguesa, nós temos aula de literatura. Quando você vier estudar conosco, você vai ter a aula dos livros. É importante que você leia? É importante. Mas é importante que alguém explique para você o livro. Você é muito jovem, você não tem ainda um conhecimento teórico, e essa é uma questão teórica. O modernismo ele começou em 1922. Então a chamada primeira geração modernista, ela começou com esses dois autores aí, Oswald e Mário de Andrade. O Drummond, que é o autor das crônicas indicadas para a leitura, ele pertence à segunda fase do modernismo. Tá? E aí, quem leu, quem assistiu à aula, quem tem uma boa memória, que é preciso ter uma boa memória. Você pode ter lido, você pode ter assistido a aula, você pode até ter anotado, mas eu não sei se no meio de um poema, de um livro de crônicas, de outro livro de contos, se você vai ter a memória na hora da atenção para isso. Por isso que é importante você ficar sempre em contato com o estudo. Como você está agora. É ótimo você assistir a aula, tá bom? Vamos lá. Letra A. Eles combatiam a moda contemporânea com muito debate filosófico. Se você não leu, você não tem como saber. Letra B. Eles expressavam o nacionalismo muito influenciado pelo romantismo. Você também não leu, você também não sabe. Eles liam amistosamente os manifestos da primeira geração modernista pelos jornais. E a letra D. Eles refletiam sobre o atraso e a alienação dos modernistas de 1922. Então, na verdade, é o seguinte, essa é uma pergunta, acredito eu, muito detalhada, muito detalhista. Eu, se fosse o professor elaborador da prova, não perguntaria isso. Eu até daria um trechinho, porque são muitos textos, né, para as coisas virem à sua memória. Mas, de qualquer maneira, embora eles fossem escritores da segunda geração, eles já tinham passado e estavam vivenciando a primeira geração. Então, não acho que, como pessoas que estão ligadas à literatura, eles iriam chamar os modernistas, esses dos quais eles também fazem parte, de pessoas alienadas. A letra D de dado não é a resposta. Um autor, um escritor de um estilo, como Drummond foi um escritor do estilo modernista, assim como seus amigos, não iriam ficar refletindo, olha gente, os modernistas de 1922, aqueles que trouxeram as inovações, são gente atrasada, são gente alienada. Não, isso não faz sentido. A letra D não é a resposta. Agora, para que eu dê prosseguimento a uma obra, para que eu leve avante um movimento que começou, eu tenho que conhecê-lo. A letra A, ela fala de debate filosófico. A letra C
fala de ler os manifestos da primeira. E aí, quando ele fala na crônica dele, como é que eu me tornei um escritor, tem um momento muito forte, e na minha aula eu me lembro perfeitamente de ler esse trecho para os alunos, em que ele fala o seguinte: se você leu a crônica, ele deixa bem claro que a geração dele, essa geração da segunda fase, ela foi formada com o auxílio da leitura dos jornais. O Drummond mesmo fala que o pai dele trabalhou no jornal. E ele fala que os amigos dele iam para os bares, iam fazer as discussões, mas tudo que saía publicado no jornal, ele aprendeu por ali. Quer dizer, escrever se aprende lendo. Escrever, ainda que literatura, se aprende nas páginas reais do jornal. É isso que está dizendo a letra C, que é a resposta. Eles liam entre amigos, né? Ele e os amigos, companheiros. Por isso são companheiros, são amigos. Eles iam amistosamente os manifestos da primeira geração. Então, na verdade, olhe que a letra C e a letra D, de certa forma, se opõem. A letra C fala que, em relação a essa geração, eles eram amistosos. E a letra D falam que eles eram alienados. Então, quando você perceber que duas alternativas sobre o mesmo aspecto, aí o caso são os escritores de 1922. Um lê com amizade e outro fala que eles são alienados, se um está certo, o outro está errado. Tá? Então, ele diz que aprendeu a escrever lendo os jornais. Então, eles liam, sim, os manifestos da primeira geração. Difícil, né? Mas vai seguindo a gente aqui no YouTube. Tem questões de todas as matérias, inclusive essas de livro que você não leu, a malíciazinha você já vai pegando. Para você saber, por exemplo, que se tiver um livro de crônica, se tiver um livro de conto, tem moleza não, coleguinha. Você vai ter que saber tudo aqui, ó, na cabeça, na hora da prova, na atenção, para você acertar. Tá bom? Bons estudos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.